E aí, estrela, tudo bem? Vamos para mais uma semana, então, do dia 14 ao dia 20 de outubro, onde teremos a continuação da fase minguante da Lua. Bom, e para você que não me conhece, eu sou o Flavis do Signo, e neste canal eu falo muito sobre astrologia, então aqui tem conteúdos semanais e mensais, né? Lembrando que estes vídeos de astrologia semanal, eu dou um enfoque maior aqui no trânsito da Lua, certo? Como a Lua interage com outros planetas e como essa influência tem aí impacto na nossa vida. Então, se você gostou da minha energia, do meu conteúdo, se inscreva no meu canal, curta esse vídeo para que apareçam mais vídeos para você e bora lá pro conteúdo. Terça-feira, dia 14 de outubro, durante a madrugada, período da manhã, né, vamos ver ainda a Lua em conjunção com Júpiter, trígono com Saturno, e ela vai começar a formar oposição com Plutão e trígono com Netuno, porque a Lua vai entrar em Leão por volta das 7h47, né? Então, durante a manhã, vamos ter uma manhã bastante motivadora, bastante bem-humorada, para trocas, para conversas, para conteúdos de estudo, para reuniões, certo? E isso continua, porque conforme vai passando o dia, a Lua forma sextil com Vênus, sextil com Urano, que também ajuda nas reuniões, projetos em grupo. Esse sextil com Vênus vai fazer com que a gente também melhore aí as nossas vendas, compras, negociações. E reflita também, né? Porque como é uma semana de lua minguante, é necessário reflexão, é necessário introspecção, acolhimento para nossas questões, para que a gente consiga entender o que a gente precisa se desapegar nessa fase, o que a gente precisa continuar fazendo para que dê certo. Quais portas precisam se fechar de um modo geral, seja num contato, seja numa parceria duradoura, um contato próximo de colegas mesmo, seja no padrão emocional, questões que a gente fica pensando muito também. Então é um momento para a gente refletir, e essa Lua em Leão, ela fala sobre a gente com a gente, né? Apesar do Sol estar em Libra. Então, meio que refletir sobre como que a gente interage com o nosso ambiente, como que o nosso ambiente nos valoriza, pessoas, né, nosso trabalho, e o que nos engrandece e o que nos diminui no dia a dia, certo? Durante a noite, a Lua vai continuar em oposição com Plutão, então Plutão ele ajuda nessa transformação durante todas as experiências, nas entrelinhas das experiências. Então, por mais estranha que for a experiência, lembre que Plutão está ali ajudando a mudar, né? Nada é por acaso. E à noite a gente também vai ver a Lua em quadratura com Mercúrio, tá? Então, à noite ela fica bem menos ali sociável, focada, né, em questões de trabalho, em questões de parceria. A gente fica com a cabeça um pouco mais nas nuvens, certo? Pouco foco para estudo, para conversa. Então, a terça-noite está mais propensa para a gente se observar do que tentar interagir com as pessoas. Quarta-feira, dia 15 de outubro, a Lua vai continuar em quadratura com Mercúrio durante o dia e vai começar a formar quadratura também com Marte, quadratura intensa com Marte durante o dia. Então, assim, essa quarta-feira, apesar das quartas-feiras serem regidas por Mercúrio, né, que é o planeta que está ali interagindo com a Lua, não é uma terça-feira muito entrosada, né? É muito pra gente conversar, né? Tentar colocar aí assuntos importantes numa roda, numa conversa a dois. Por quê? Porque essa quadratura ela vai trazer alguns desconfortos, principalmente se a gente tem questões mal resolvidas dentro da gente, que pode deixar qualquer experiência ruim, né? E aí a nossa atitude, a nossa ação em relação àquilo que a gente vai reagir, né? Como a gente vai reagir perante certa situação, vai ser culpar alguém, reclamar. Então é um dia mais pra gente ficar também na nossa, de introspecção. Porém, se você tem que entrosar, você tem que participar de reuniões, estudar com pessoas, coloque isso na sua mente. Pode ser que em algum momento você se desconecte das pessoas
por conta de suas questões mal resolvidas, então evita culpar o outro, né? O outro também vai estar desse jeito, então se um começar a culpar o outro, não vai dar certo. Durante a noite a Lua continua em quadratura com Marte, a noite de pouca assertividade, então para as pessoas que precisam tomar uma decisão séria, não faça isso na quarta. Se tiver que fazer obrigatório tomar uma decisão séria na quarta-feira, reflita. Tá? Só que por trás de todo esse desafio, né, em tomar uma decisão, em pensar, em interagir, vai estar rolando aí quebras de padrões de pensamento e na forma que a gente se comporta. Então, para as pessoas que já são mais introspectivas, introvertidas, né? E que conseguem observar os detalhes de uma situação, vai notar que aquela situação vai te ajudar a romper um tipo de comportamento. Veja aí o que está emergindo em você de ruim que você precisa parar de fazer. Né? Ou então, interação com pessoas que já não acrescentem mais nada. Aproveita que é lua minguante, deixa aí. Quinta-feira, dia 16 de outubro, Lua segue em Leão durante o período da manhã. Então a gente ainda vai ver a Lua em quadratura com Marte, boa parte da madrugada, da manhã. Vai ser um momento bastante dramático. Então vamos tomar cuidado com questões que envolvem o ego, né? Porque a gente vai estar bem irritável e irritante para as pessoas. Aí conforme passa aí o dia, a Lua entra em Virgem por volta das 15h06, ou seja, às 3h06 da tarde. Aí a Lua forma quadratura com Urano, que está em Gêmeos, né? Forma também quincúncio com Saturno e Netuno. Isso assim, gente, apesar de estar sendo um momento em que não está propenso para assuntos em grupo, né? Assuntos em grupo que eu falo reuniões, conversas, qualquer tipo de projeto que precise de mais pessoas. Até porque Virgem já é um signo crítico, a gente está no período minguante. Esses quincúncios com Netuno e Saturno, né? Eles podem abrir portas para a gente trazer foco ou trazer novas ideias para projetos a longo prazo. Isso se a gente seguir a nossa intuição e tiver maturidade suficiente para lidar com aquilo. Principalmente se você tiver que lidar com assuntos em grupo, né? Mas se você tem um projeto solo, tudo bem. Aí esse Urano aí não vai fazer tanta diferença, tá? Nas entrelinhas da Lua minguante, esse aspecto de Urano, né, da Lua em quadratura com Urano, ela pode ajudar a gente a entender padrões em grupo que a gente tem que romper. Seja da nossa atitude perante pessoas, né? Ou em como a gente enxerga as pessoas. Tipo, sei como que a gente acha que as pessoas são úteis ou não para o nosso projeto, para nossa vida, para o nosso trabalho, tá? Aí durante a noite a Lua continua nessa quadratura com Urano, então a noite ela ainda está introspectiva, não está propensa para grupos. Se tiver que ter esse entrosamento em grupo, coloca na consciência que a gente vai estar crítico demais e nem sempre, nem em todo momento a gente vai estar querendo compartilhar daquilo que a gente está pensando, tá? Se a gente compartilhar críticas que tá vindo do nosso interior, outra pessoa pode se doer. Aí lógico que vai depender de cada um, né? Se você não tá nem aí, quer dar sua opinião, que se dane o outro, ok. Mas entenda que a pessoa ela vai se doer e vai te criticar também. Mas à noite a gente tá vendo aí a Lua em quincúncio, né, com Plutão também. Então, por trás dos movimentos, das conexões, das interações, tá rolando mudança. Se você souber pegar as oportunidades, a mudança de Plutão vai te ajudar a finalizar ciclos que não precisam. Seja da sua crítica em excesso, ou seja de como as pessoas aí te deixam suscetível à energia delas. Porque tem pessoas também que culpam muito grupos ou pessoas em relação
Ah, é porque eu não me dou bem com ninguém, é porque não sei o quê. Só que, gente, a gente consegue controlar só a gente. Se a gente consegue controlar só a gente, não o outro, se você ficar mal dentro de um grupo, é porque a sua energia não bate com a energia deles, certo? Sim. Então, ou você sai do grupo, ou você, no grupo, se não puder sair, né, grupo de faculdade, sei lá, de empresa, você tenta blindar essa energia, né? Não fica muito suscetível às ideias que eles estão falando, não entra por ouvido e sai por outro. Né? Saiba separar profissional de pessoal. Molde a sua energia para que ela não seja ali volúvel, né? Suscetível ao grupo, às pessoas que você precisa conviver. Isso já ajuda você a pedir para o universo para que as coisas mudem. Porque se você também está num lugar que não te favorece, o próprio universo, entendendo a sua situação, vai falar, tá, aquela energia não está mais batendo. Vamos colocar a pessoa no outro trabalho, vamos colocar a pessoa no outro grupo, vamos. Aí ele mesmo vai te ajudar. Só que se você ficar naquela reclamação, mais daquilo vai surgir na sua vida. Sexta-feira, dia 17 de outubro, Lua segue em Virgem. Durante o dia, a Lua vai estar em sexto com Mercúrio, o que ajuda aí na organização do dia. Volta a ser um dia mais sociável e mais racional. Tá? Então, para qualquer assunto que envolva aí a razão, tá ótimo. Seja para estudo, seja para reunião, seja para conversas sérias. Tá? Porque daí as críticas, elas vão ser construtivas. A pessoa não vai se doer, a pessoa vai entender o que você está falando. Durante a noite esse aspecto continua, só que mais forte. E também se une ao sextil com Marte. Tá? Então, a noite da sexta-feira está agitada para a gente ir lá resolver assuntos pendentes, para a gente entender melhor sobre como que a nossa mente está influenciando na nossa vida. E entender também o que cortar, né? É aí que eu falo, se é o seu comportamento, se é o seu padrão emocional, se é o seu pensamento, se é certa pessoa na sua vida. Sexta-feira à noite, principalmente, ela vai trazer aí uma consciência maior sobre qual caminho a gente tem que ir. Sábado, dia 18 de outubro, Lua estará em sextil intenso com Júpiter durante o dia. Então isso daí ajuda a gente a elevar o nosso humor, todas as conversas, reflexões que a gente vai ter durante o dia, vai trazer profundidade, né? Então a gente vai ser útil aí pra gente para expandir nossa consciência, para trazer conclusões necessárias sobre assuntos importantes. Tá? E também é importante dizer que esse aspecto ajuda para a gente focar em estudos difíceis, certo? Durante a noite esse aspecto continua só que mais fraco, a Lua começa a formar oposição com Saturno e Netuno, bem intensos, né? Também forma trígono com Urano, trígono com Plutão. Então, gente, o sábado à noite ele vai trazer resoluções visando o lado espiritual e o lado de grupo. Tá? Como que você precisa aí se dedicar mais à sua fé? O que está atrapalhando você de ter fé? Que pessoas aí estão ajudando você a acreditar mais na sua vida? Que pessoas estão atrapalhando a sua vida? Você dar valor para si mesmo. E como o Plutão tá ali, então, né, toda reflexão ajuda nessa transmutação, nessa mudança. Mas assim, são oposições de Saturno e Netuno. Então, por mais que tenha ali a sua parte da consciência em relação a pessoas, a espiritualidade e tal, pessoas podem te atrapalhar nessa reflexão. Ou as suas responsabilidades diárias pode te cegar em relação a coisas importantes e você não entender o que precisa ser mudado, tá? Então, por isso que eu falo, aproveita que a Lua está em Virgem e observa mais os detalhes, porque neste caso, os detalhes podem ajudar nessa oposição para que ela vire um poder e esse poder ajude a gente a concluir assuntos. Domingo, dia 19 de outubro, Lua entra em Libra por volta da 1h02 da manhã.
tá? Então, já é um dos últimos dias de lua minguante, mas a lua já está quase formando uma lua nova, né? Por conta de Sol e Lua estarem em Libra. Durante o dia, a Lua vai estar em conjunção intensa com Vênus, que fica ativa até a noite. Lua segue em trígono com Urano, oposição com Netuno e trígono com Plutão, né? Então, toda a reflexão no domingo também pode ser útil para melhorar os relacionamentos que a gente tem, relacionamentos duradouros, momentos com as nossas relações mais aí valiosas, vão ser confortáveis, harmônicos. Mas é claro, né? Tudo depende das pessoas. Então, é harmônico para as pessoas que já estão concluindo assuntos, já têm a consciência maior para aquilo que precisa ser mudado. Agora, para as pessoas que precisam tomar uma decisão séria aí no domingo, essa conjunção com Vênus, ela pode deixar a gente ponderando demais os assuntos e não chegando a lugar nenhum. Então, cuidado em ponderar demais, tá? Porque Libra pode cair na parte de dúvida, a parte de ficar em cima do muro. Durante a noite, a Lua continua em conjunção com Vênus, ainda intensa, então, domingo à noite, deixe para você fazer aquilo que você mais gosta de fazer, com quem você gosta de fazer, ou com você mesmo, tá? É um dia para você, um momento, né, noite, e o dia também, tá? E a conjunção com Vênus vai estar ativa durante dia e noite. Momento propenso para você se amar, ou amar aquelas pessoas que você já tem um relacionamento duradouro, ou aquela pessoa, né, se for um casamento, um namoro, mas momento confortável. Tenta fazer daquele momento do domingo, de qualquer momento, o mais confortável possível, certo? A menos que tenha alguém realmente enchendo o seu saco. Aí conversa, porque Libra não resolve assuntos que nem Áries, que é na pancada, que é na gritaria, que é na briga. Libra só resolve ponderando, tentando ser aí mais educado possível. Segunda-feira, dia 20 de outubro, Lua segue em Libra, Lua vai estar ainda em conjunção com Vênus durante o dia. Já vai começar a conjunção com o Sol também, para dar a abertura da Lua Nova, mas a Lua Nova só vai acontecer na terça-feira. Então, a segunda-feira ela ainda tá com a vibe da minguante para ajudar a gente a concluir assuntos e limpar, né? Fazer uma certa limpeza ali na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Durante o dia, o humor, né, ainda vai estar harmônico. Só que, lógico, é uma segunda-feira, então as responsabilidades vêm também. Então é harmônico, mas depende da nossa interação, da nossa reação com o ambiente, com as pessoas. Mas assim, né? Apesar disso, essa conjunção com Vênus, ela pode trazer aí uma abertura de portas em relação a novas parcerias para as pessoas que precisam, ou de um trabalho, ou de uma parceria para fortalecer seu trabalho, ou de um relacionamento amoroso, né? Observa. Durante a noite, a Lua fica em quadratura com Júpiter, então essa quadratura deixa a gente mais exagerado, dramático. Então, tomar cuidado com o exagero em comida, bebida, velocidade no trânsito, e como a gente se comporta em relação às experiências, né? É só pra gente ter essa consciência aberta. Porque, por mais que seja quadratura, é Júpiter, né? Então, Júpiter, ele pode trazer picos de ou a gente tá bem humorado, muito bem humorado, ou a gente tá muito bem dramático. Depende da experiência de cada um. Bom, Estrela, então era esse o recado que eu queria deixar para você durante a semana. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Quem puder me ajudar também curtindo, comentando e compartilhando, também agradeço. Quem quiser fechar uma leitura de mapa astral comigo, pode me procurar no e-mail ou no meu user do Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo. Quem quiser começar a estudar astrologia, também me procura no Instagram ou no meu e-mail, que eu tenho aí e-books voltados para o assunto, como você entende aí a base de um mapa astral. Ótima semana para todo mundo e até o próximo vídeo.